Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Adriano Souza. Venho nesse momento trazer para vocês um curso de MySQL base, ok? Neste curso, eu espero que você entenda os fundamentos de um banco de dados, as formas de se trabalhar com ele, aprenda ali a manipular dados, gravar, fazer consultas, fazer atualização de dados, aprenda a deixar um banco de dados pronto, funcional, para que a sua aplicação ali, seja ela desktop, seja ela web, seja ela em VB, em Delphi, PHP ou qualquer outra linguagem de programação, possa usar o banco de dados que você criou futuramente, ok? Começando a entender um banco de dados, nós vamos entender o que é um banco de dados, para que serve um banco de dados, as formas de manipulação deste banco, tá? Fundamentos e formas de apresentação. Nós vamos entender os conceitos básicos de um banco de dados e como ele é apresentado para nós das formas possíveis no dia a dia. Vamos entender a estrutura de um banco de dados, tá? Como ele é feito, como ele é montado, a forma de como as informações são disponibilizadas em um banco de dados. Vamos entender a definição de tipos de dados que podem ser armazenadas, tá? Vamos entender o servidor de banco de dados MySQL, a qual estaremos usando neste curso. Nós vamos baixar o MySQL, nós vamos instalá-lo e nós vamos configurá-lo, ok? Começando a entender um banco de dados. O que é um banco de dados? Eu digo a você que um banco de dados é uma forma estruturada de armazenamento de informações, seja ela que tipo for. Chamamos então de dados. Em um banco de dados podem ser guardados diversos tipos de informações, ok? Em um banco de dados ali você vai poder estar guardando qualquer tipo de informação, seja ela numérica, texto, imagem, seja um arquivo, etc. e tal. Qualquer tipo de informação podem ser guardada em um banco de dados. Exemplo de uso de um banco de dados. Podemos tomar como exemplo uma caderneta de compras fiado em um supermercado, coisa que não se usa tanto hoje em dia. Porém, em pequenos mercadinhos em cidades do interior ainda podem ser encontradas, ok? Principalmente em cidades com poucos habitantes, onde se conhece quase todo mundo. Vamos supor que o Sr. Manuel, um nome fictício, possui um mini mercado e costuma vender fiado para os clientes do seu bairro. Ele possui um caderno onde fica anotado todas as vendas a prazo, ou seja, fiado, que são feitas em seu mercado. Nela ele deixa anotado tudo que é vendido, quem é o comprador, valor e data da compra. Então o Sr. Manuel ele possui um mini mercado e ele vende a prazo o popular fiado para os clientes ali da sua rua, do seu bairro, e ele anota tudo em um caderno. O dia que o cliente quer fazer o pagamento ali daquela conta, ele pega então aquele caderno e faz a consulta e vê ali quanto que o cliente está devendo. Na prática, isso hoje em dia, dependendo da quantidade de informações de clientes que se teria esse mercado, isso seria totalmente inviável. Não seria possível gerenciar isso de forma adequada, tá? Mas vamos tomar aqui como base o caderninho do Sr. Manuel, de nome fictício, para que a gente possa entender o conceito de banco de dados. Veja que esse é um modelo do caderno de vendas a prazo do Sr. Manuel. Veja que de uma forma indireta, ele criou aqui um banco de dados. Ele tem aqui na folha do seu caderno os nomes, as datas, uma descrição e um valor aqui. Veja que aqui temos um nome Carlos Roberto, depois temos uma data 22/05/2012, possivelmente uma data da compra. Temos aqui a descrição do produto, 5 kg de arroz, e um valor aqui, R$7. Aqui temos outros nomes, outras datas e outras informações e outros valores aqui, provavelmente de outras compras de outros clientes, tá? Note que neste exemplo podemos entender como os dados são informados,
sendo que podemos dividir por linhas e colunas. Juntas formam uma tabela. Nesta caderneta temos a ideia real do que é um banco de dados. Veja bem aqui que, mesmo de uma forma, digamos assim, arcaica, o caderninho do Sr. Manuel, do mercadinho, ele não deixa de ser um banco de dados. Ok? Quando se fala em banco de dados, não estamos diretamente nos referindo à informática, a computadores, tá? Entende-se banco de dados por qualquer forma de armazenamento de informações possíveis, independente se for um computador ou não. Veja que aqui o Sr. Manuel ele tem um caderno, uma folha de caderno, onde ele anota ali as vendas a prazo do seu supermercado ou mini mercado, e é o seu banco de dados. Veja que ele guarda aqui de forma estruturada o nome dos clientes, ele guarda as datas das compras e ele guarda aqui a descrição. Ele se deu cuidado de descrever aqui o que foi comprado, tá? E os valores. Muito interessante isso aqui. Lembra das escolas antigamente? Tinham aqueles fichários enormes, o qual ficavam ali agendado, anotado o nome dos alunos, ficava ali guardado todas as informações de notas, de endereço, de filiação dos alunos. Toda vez que a diretora ou a professora precisava consultar alguma informação, ela ia até aquele fichário, ele procurava ali por determinadas letras o nome do aluno em questão, tá? Hoje em dia, claro, isso já está informatizado, com certeza, mas era um banco de dados. E agora o banco de dados foi transcrito de forma digital, forma de computador, que é o objetivo agora do nosso curso, ok? Veja que o caderno do Sr. Manuel tem aqui as linhas que são bem organizadas aqui. Em uma linha ele coloca o nome do cliente, a data da compra, a descrição do que foi comprado e o valor da compra. Note que em cada linha ele guarda um registro. Ele guarda aqui as informações, tá? Veja também que a gente tem também as colunas. Note que é separado também por colunas. Na primeira coluna ele coloca o nome do comprador. Na segunda coluna ele coloca as datas. Na terceira coluna a descrição. E na última coluna ele coloca o preço. Veja que o caderninho do Sr. Manuel ele é separado em linhas e colunas. Tipicamente uma tabela de banco de dados. Veja que todas as informações unidas elas se transformam em uma tabela, ok? Trazendo esta caderneta do Sr. Manuel para um modelo mais organizado, nesta forma que eu fiz aqui mais elaborada, podemos realmente notar o formato de uma tabela com linhas e colunas. Note que a estrutura aqui mostrada é a mesma do rascunho do caderno do Sr. Manuel, ok? Desta forma, poderíamos definir nomes para cada coluna, ou seja, como no caderno do Sr. Manuel, em cada coluna ele guarda o mesmo tipo de informação. Por exemplo, na primeira coluna é o nome, na segunda coluna é a data, na terceira descrição e na última valor. Nós podemos definir isso aqui um nome para essas colunas. Na primeira coluna definimos como nome, na segunda data, a terceira descrição e a última valor, ok? Teríamos uma definição de tabela da seguinte forma: nome, data, descrição e valor. Estas colunas agora chamaríamos de campos. E diríamos que a nossa tabela, que é a junção das colunas e linhas, tem 4 campos: nome, data, descrição e valor, ok? É importante dizer desde já que nomes de campos de uma tabela não podem conter espaços e nem caracteres especiais e acentuação. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nos nomes das colunas ali da nossa tabela, a forma errada aqui de se escrever nome do cliente de forma separada é uma forma errada, porque não se pode criar o nome de campo de uma tabela dessa forma.
O correto seria a gente criar assim, ó, nome, underline, cliente, sem espaço, da forma que está mostrado aqui. Note que aqui também o campo descrição, na linguagem de banco de dados, ele está errado, ele não pode ser escrito dessa forma. O nome do campo correto seria descricão, ou melhor, descrical, sem nenhum tipo de acento e nem cedilha, ok? Esta restrição se aplica apenas aos nomes dos campos, sendo que as informações gravadas dentro das linhas e colunas podem ser escritas normalmente. Se o nome do cliente for João ou Márcio Santos, podem ser escritos da forma como são corretamente, entendeu? Quer dizer que os nomes dos campos não podem ter acento e nem espaço, mas os dados gravados dentro da tabela, esses sim podem ter acento, podem ter espaço, que não tem problema algum. Tomando como base ainda o caderno do Sr. Manuel, que estamos convertendo para banco de dados, precisamos ainda de mais um campo coluna, onde chamaremos de código do cliente, ou seja, COD, ok? Este novo campo ou coluna é muito importante em uma tabela de banco de dados. É o principal argumento usado para se controlar qual registro estamos acessando no momento, ok? Veja que aqui criamos aqui, tem um errinho aqui, ó, usando para se controla, na verdade é controlar, mas tudo bem. Argumento usado para se controlar qual registro estamos acessando no momento. Veja que aqui, ó, tomando como base o caderno do Manuel, eu adicionei um campo extra aqui, que é um campo código, tá? COD 1, COD 2, 3, 4 e assim por diante. Porque imagine que no caderno do Manuel exista vários clientes com o mesmo nome. Claro que é uma pequena vila, dificilmente teriam duas pessoas com o mesmo nome e sobrenome, tipo Maria José da Silva, por exemplo. Embora não é impossível, tá? Agora você imagine um banco de dados com milhares de informações. A probabilidade de haver ali pessoas com o mesmo nome ou até mesmo nome e sobrenome, ela é muito grande, tá? E principalmente em nomes muito comuns, como Silva, Souza, Maria, João, Paulo. São nomes bem comuns e costumam se repetir bastante em tabelas de grandes números de dados. Por isso que a gente vai criar aqui um campo chamado COD. Por quê? Desta forma, bastaria a gente saber quem é o COD 1, COD 2, etc. E esse número ele não pode se repetir, ok? Porque você imagina um banco de dados com 1 milhão de nomes. A chance de ter nomes parecidos seria muito grande. Sendo assim, se faz obrigatório que tenhamos um campo de tabela que seja único, que não se repita, normalmente em banco de dados chamado de chave primária. Desta forma, se existe um cliente com um COD é apenas um exemplo, poderia ser outro nome qualquer, ok? 01, se existisse ali, por exemplo, um cliente com código 001, não seria possível gravar outro com o 001, teria que ser 002, 003, 004 e assim por diante. Não se repetiria jamais. Poderia ter 100 Paulo de Souza, poderia ter, mas o código seria exatamente único para cada um. Dessa forma não haveria como se confundir, ok? Então já entendemos aqui um pouco do conceito inicial de banco de dados. Na próxima aula vamos entender os tipos de dados que podem ser armazenados em um banco de dados e sua definição correta do tipo a usar em cada situação, ok? Na próxima aula então a gente vai entender um pouco mais do conceito de banco de dados. Até a próxima então.